Meus amigos, mais um vídeo aqui do canal Ismael Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que foram feitas por um canal religioso, canal Logos Apologética. E esse canal tem por intuito de defender a fé cristã. É um canal de apologética e ele fez um vídeo agora bem recente no qual ele endereça aos ateus essas perguntas. A gente vai ver quais são as perguntas e eu vou tentar responder de acordo com o meu pensamento. Não que eu tenha, que eu seja o dono da verdade absoluta, mas vai ser respostas visando essa visão ateísta, né? Essa visão, esse meu lado cético que eu tenho a respeito da religião. E a gente vai começar a responder esse vídeo a partir de agora. Primeira pergunta. Você tem certeza absoluta de que Deus não existe? Para a gente tentar começar a responder as perguntas, primeiramente a gente tem que definir o termo Deus. Como vocês sabem, o termo Deus ele não liga a uma entidade específica. Só falar Deus não vai ligar a uma entidade específica. Como vocês sabem, existem várias e várias ideias de deuses ao redor do mundo e só a palavra Deus não vai ser algo que você vai ligar a pessoa, a entidade, a esse termo, né? Então, Deus aqui no caso seria apenas um cargo. Mas como a gente já sabe que ele faz apologética cristã, então Deus defendido aqui por ele provavelmente seja o Deus cristão. Sendo assim, quando o termo Deus estiver relacionado com os deuses de religiões organizadas, de religiões reveladas, com livros, com dogmas, com sacerdotes, com templos, a essa ideia de Deus a gente pode sim falar que não existe, porque são deuses contraditórios. E não pode haver contradição nesses deuses, e principalmente os deuses teístas são deuses altamente contraditórios. E a essa visão de Deus é possível a gente falar que não existe, porque tem a contradição que impede que esses deuses existam. Agora, quando o termo Deus é utilizado para se referir a uma visão deísta, uma força, um ser que não é revelado, que não tem livros, que é mais uma ideia, né? A esse Deus, essa visão deísta de Deus, a essa visão, o mais coerente é que a gente seja agnóstico, que a gente suspenda o juízo e nem que diga que exista e não diz que não existe. E para a gente é irrelevante se existe ou não, né? Você pode chamar isso de uma força, de alguma coisa que criou o universo. A essa visão, o mais coerente é que a gente fique no agnosticismo. E não dizendo que também não exista, porque aí também a gente estaria usando a fé para afirmar, né, que não existe. A gente não tem como comprovar que isso não existe. E como vocês sabem, algo impossível é você provar que algo não existe. Assim como eu não consigo provar que o Saci Pererê não existe, a mula sem cabeça, a fada do dente e por aí vai. Então, a essa visão, a gente se torna agnóstico. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Mas que, na realidade, para a gente não vai fazer muita diferença. Se não, então não é possível que exista um Deus? E se é possível que Deus exista, então você pode pensar em alguma razão que o impeça de querer olhar para as evidências? Eu gostaria muito que você apresentasse para a gente essas evidências que comprovam, que corroboram a existência desse Criador. Eu não consigo vê-las e, para ser sincero e honesto, a falta de resposta não é evidência que houve um Criador. Por eu não saber explicar a origem da vida com exatidão, a origem do universo com exatidão, logo só pode ter sido um Criador que fez isso. Então você vê que é um salto muito grande você concluir isso sem evidência alguma, baseado apenas em fé. Segundo, você concorda que as coisas projetadas de forma inteligente exigem um design inteligente delas? Sim, é razoável a gente pensar que
necessita sim de uma inteligência para criar objetos com alguma finalidade. Em caso afirmativo, então você concordaria que a evidência de design inteligente no universo seria evidência do projetista do universo? Para o início de conversa, design inteligente é só mais uma pseudociência e não é aceito na academia, não tem a menor credibilidade no meio científico. Deixando esse adendo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tal design inteligente, né? Primeiramente, ele deveria provar e mostrar para a gente que realmente existe um design inteligente no universo. O que você considera design inteligente pode ser apenas um viés de confirmação da sua crença. Você pega algo que você acha que foi desenvolvido, que teve um design por trás, e usa isso para tentar fortalecer uma crença que você já tem, esquecendo todas as outras incoerências e todas as outras coisas que não fazem sentido algum no universo. Utilizar uma analogia de que objetos são criados com uma finalidade e também atribuir isso a tal criação do universo é uma analogia muito fraca, porque você dá ênfase nas similaridades e ignora todas as outras diferenças que tem nessas duas comparações. Você presume que, porque um objeto tem algumas similaridades, logo, eles têm todas as outras similaridades. Fazer isso, como eu já falei, é um salto gigantesco, porque você não conhece todas as similaridades existentes nessas duas analogias. Para ficar claro, darei um exemplo, que é a analogia do William Parley, que nada mais é do que a analogia do relojoeiro. Essa analogia basicamente compara a complexibilidade de um relógio com a complexibilidade da natureza que nos rodeia. E ao observar essa complexibilidade, automaticamente ele conclui que existe um ou até mais relojoeiros responsáveis por esse relógio. Da mesma forma, por haver complexibilidade na natureza, conclui-se que há também um design inteligente, um projetista inteligente responsável por produzir essa natureza tão complexa. O que essa analogia tenta nos dizer é que tanto o relógio quanto o universo precisaram de um criador, pelo fato da complexibilidade existente supostamente entre as duas. Esse é um raciocínio que tenta chegar à causa por meio das consequências. Como o relógio e o universo são complexos, logo a causa seria Deus. Aqui eu fiz um resumo da analogia do relojoeiro e você pode perceber que essa é a analogia que ele está tentando usar aqui, né? A complexibilidade dos objetos com a complexibilidade do universo. Logo, só pode haver um Criador. Agora eu vou falar para vocês aqui as minhas objeções sobre essa analogia e vou dar aqui minhas contra-argumentações contra essa ideia. Essa analogia eu considero muito fraca, porque ele utiliza um argumento indutivo. Quer dizer que a conclusão não necessariamente tem apenas uma resposta. E eu vou dizer porque eu acho essa argumentação fraca. A argumentação funciona da seguinte forma. Se um objeto A é semelhante ao objeto B nos quesitos C, D e I, logo o objeto A é semelhante ao objeto B nos quesitos X, Y e Z. Eles pegam alguma semelhança entre os dois objetos e, do nada, eles concluem coisas totalmente sem mera evidência. Porque dois objetos têm algo semelhante em alguns quesitos, não significa que todos os outros quesitos, que até mesmo eles ainda não conhecem, sejam iguais. Então aqui você vê que é fraco o argumento você analisando nesse quesito.
porque eu conheço um objeto e sei que ele é semelhante em um ou dois quesitos, como que eu posso concluir que todos os outros quesitos também serão iguais? Então, para mim, essa analogia não é boa. Essa analogia parte da pressuposição de que objetos criados artificialmente têm similaridades significativas às naturais. E por uma similitude, não podemos aferir outras similitudes, outras similaridades que a gente desconhece. Vamos supor que eu aceite que isso realmente seja possível e que realmente precisariam ter um Criador para explicar a origem do universo. Aqui a gente teria um outro problema. Como que você ligaria esse Criador ao Deus específico que você defende? Ao Deus específico dos teístas, ao Deus específico dos cristãos? Seria natural também, seria coerente eu pensar que poderia ser um Deus ou vários deuses, os deuses hinduístas, os deuses hindus, Brahma, Vishnu, ou qualquer outro tipo de ideia divina, os deuses maias. Então você percebe que essa ideia, né, esses argumentos que ele está tentando usar, não tem como você ligar a um Deus específico. Então aqui também seria um outro problema dessa ideia de tentar provar um Criador, que é você ligar ao Criador específico, já que a ideia do Deus cristão não é a ideia única de Deus. Existem outras milhares de ideias divinas aí em volta do mundo. Certo? Terceiro, você concorda que nada pode produzir algo? Essa daqui é uma discussão bem ampla, né? É uma discussão filosófica a respeito do nada. Será que existe algum lugar que exista realmente o nada, que não existe uma partícula, matéria escura, energia? Então eu penso que o nada absoluto não exista. Se sim, então se o universo não existisse, mas veio existir, isso não seria evidência de uma causa além do universo? Para ser sincero, a gente não sabe se o universo sempre existiu ou se ele precisou de uma causa externa ao próprio universo. A gente não tem essas informações. O que sabemos é que os elementos que compõem o universo estão por todas as partes, inclusive até mesmo nos nossos corpos. E como esses elementos e o universo é basicamente energia, e a gente sabe que a energia não pode ser destruída, não pode ser criada, é razoável também pensar que o universo sempre existiu, ou pelo menos os elementos que compõem o universo. Eu sei, você pode até falar, nossa, que absurdo acreditar que o universo sempre existiu. Até concordo com você que seja um absurdo realmente achar que algo sempre existiu, mas não seria um absurdo maior você acreditar que existe uma entidade que é bilhões de vezes mais complexa do que o universo e que essa entidade é um Deus e que esse Deus sempre existiu? Não seria tão complexo quanto achar que o universo existiu, sempre existiu no caso? Então, nas duas hipóteses aqui são absurdos, sim. E utilizando aqui a navalha de Ockham, né, ele diz que se houver duas ou mais respostas concorrentes para tentar explicar o mesmo fato, é preferível que você escolha a que tem menos entidades, a que tem menos explicações mirabolantes, no caso. Então, se eu tiver que pensar que algo sempre existiu, o universo é menos absurdo do que a ideia de um Deus que sempre existiu. Um Deus onipotente, onisciente, onibenevolente, com tantas características aí que os teístas afirmam que o Deus cristão tem. Então, entre as duas, né, fica melhor acreditar ou pensar que o universo sempre existiu. Quarto, você concordaria comigo que só porque não podemos ver algo com nossos olhos, como nossa mente, gravidade, magnetismo e vento, isso não significa que não exista? De fato, só essas características não são suficientes para afirmar
que algo não existe, né? Como você até já deu aqui alguns exemplos, como o vento, magnetismo, gravidade, e várias outras forças aí da física que já foram comprovadas. E realmente só isso para mim eu acho que é fraco, não é algo que você vai utilizar para definir se algo existe ou não. Quinto, você também concorda que só porque não podemos ver Deus com nossos olhos não significa necessariamente que ele não existe? Como eu já respondi na pergunta anterior, só essa característica não é suficiente. Então, não tem como você afirmar que Deus não existe apenas porque você não consegue enxergá-lo. Mas não é o caso das nossas críticas, né? A gente não afirma isso apenas porque não conseguimos vê-lo. Mas quando a gente está se referindo ao Deus cristão, aos deuses revelados de religiões organizadas, aí você consegue sim ver que tem outras contradições, como um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onibenevolente. A simples existência do mal já é algo que contradiz a existência de um Deus bondoso. Pode até que exista Deus, mas que ele não seja bondoso, mas já contradiz, ele já tem uma contradição. Um Deus onisciente e que te dá livre-arbítrio também são contradições que não pode haver nesse Deus. Então, pelo fato de ter contradições que a gente consegue ver, consegue constatar na definição de Deus, a gente pode afirmar que os deuses revelados, os deuses teístas, eles não existam. E também pelas faltas de evidência. Como vocês sabem, as religiões afirmam que os deuses existam, mas não apresentam evidência nenhuma para corroborar com essa ideia. Até hoje, nenhuma religião conseguiu comprovar ou demonstrar que seus deuses são reais. Principalmente esses deuses aí que são oniscientes, onipotentes, onipresentes, que estão em todo local, né? Esses deuses, eles deveriam ser auto-evidentes. Eles não teriam necessidade de haver canais apologistas, canais apologéticas, pessoas que defendam essa ideia. A existência de Deus era para ser algo que você já comprovaria, que você já constataria automaticamente, assim como você constata que existe a gravidade, ou que você constata que existe o Sol. Eu não vejo canais aí defendendo a existência do Sol, porque é auto-evidente, pelo menos para a nossa posição no universo. Então, é uma outra contradição. Então, se há contradição, a gente pode afirmar sim que os deuses revelados não existam, ou não existe. Então, falta de evidência é algo que a gente se apega bastante, né? É isso que a gente sempre critica. A gente quer ver as evidências na prática, e não só no campo das ideias, ali no livro. A gente quer ver na realidade em si. Sexto, à luz da evidência do Big Bang para a origem do universo, é mais razoável acreditar que ninguém criou algo do nada ou alguém criou algo do nada? Como eu já respondi nas perguntas anteriores, ou na pergunta anterior, as duas hipóteses são absurdas para o nosso pensamento. Nós somos ignorantes, nós somos insignificantes, a gente não tem resposta para tudo. Não é porque eu desconheço a resposta, que eu acho que é complexo, segundo a minha ótica, que eu tenho que atribuir a causa. O mais sincero, o mais honesto é dizer que a gente não sabe. E como eu já falei, se eu tiver que optar por um universo que sempre existiu, sem a necessidade de um criador por trás, eu vou optar por ele, que é a resposta mais simples. Por que eu vou ter que optar por uma ideia de um criador que sempre existiu, um criador que é mais complexo do que o universo que você conhece? Se o universo é complexo e você não aceita que ele sempre existiu, como que você vai aceitar um Deus que é mais complexo ainda e que sempre existiu? Então a gente está no mesmo barco, entendeu? A diferença é que nós sabemos que o universo existe porque tem as evidências. Todos os dias você vê as evidências do universo. E já Deus, a gente não consegue ver essas evidências. Vai ficar apenas no campo das ideias. Então, entre as duas, como eu já falei, é preferível ficar com a ideia do universo. Sétimo, você concordaria que algo existe atualmente? Se algo existe atualmente e algo não pode vir do nada, então você pode também concordar que algo deve ter sempre existido? Como
como eu venho falando, nesse caso, eu penso que o universo sempre existiu. Pelo menos a resposta aqui é mais razoável para mim. Oitavo, se é preciso um ser inteligente para produzir uma enciclopédia, não seria necessário também um ser inteligente para produzir o equivalente a 1000 capítulos de uma enciclopédia cheia de informações no primeiro animal unicelular? Nessa pergunta, ele faz uma configuração um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma, né? E eu já respondi essa questão a respeito da complexibilidade e da necessidade de haver um criador por trás disso, né? Porque ele tenta colocar finalidade nas coisas, como se as coisas realmente tivessem uma finalidade específica. E já respondi isso nos vídeos anteriores. Se você quiser ver minha resposta, é só voltar aí no vídeo que você vai entender. Na mesma analogia que eu faço aí, que eu respondo a analogia do relojoeiro, se encaixa aqui também nessa pergunta. Então, não vou repetir a resposta, só voltar no vídeo aí que você vai ver a resposta, tá ok? Nono, se um efeito não pode ser maior que sua causa, já que você não pode dar o que você não tem que dar, então não faz mais sentido que a mente produza a matéria do que a matéria produza a mente, como dizem os ateus? Os ateus realmente falam isso. Eu nunca ouvi, pelo menos alguém do meu ciclo social falando essa frase, né? Mas acho que isso não é relevante. Me parece que essa pergunta é uma tentativa de criticar a evolução. Mas é bom deixar aqui claro que a evolução, né, a teoria da evolução, o nome teoria no sentido usual é diferente do sentido científico, né? Tem pesos totalmente diferentes. Essa teoria ela é bem aceita também pela academia, tem toneladas e toneladas de evidência. Segundo o pensamento dele, deve ser assim que ele tenta formular essa pergunta, né? Que a matéria inanimada, como diz a teoria da evolução, gerou ou criou seres complexos, que seria a causa. Então seria causa e efeito. Aí ele utiliza essa pergunta para tentar fazer alguma crítica à evolução. Já no criacionismo, eles falam que um ser mais complexo, a causa, a Deus, seria o responsável pela criação de seres incompletos, seres inferiores, que seria o homem. Então daí ele tira isso, né? Que segundo ele, a resposta criacionista faz mais sentido para ele nessa visão de mundo, que um ser que é muito complexo, que sempre existiu, é o responsável por criar seres incomplexos, ou melhor, seres ilimitados, seres cheios de defeitos. Fica engraçado, né, que eles não conseguem aceitar que algo não tem uma resposta. Algo a gente não conhece, a gente não tem resposta para aquilo, logo a gente tem que inventar a resposta. Não precisa ter evidências, não precisa ter nada, é só baseado em fé, você inventa a resposta. Porque para o ser humano existir, automaticamente teve que ter uma causa. E essa causa é meu Deus, um Deus que sempre existiu. Mas aí, parte da falsa premissa que existe Deus. Ainda ninguém provou que existe um Deus sem causa, um Deus que não precisou de uma causa. E nem provaram também que esse Deus sem causa, né, que deveria ser provado aí depois, é o Deus específico da religião deles. Se a gente ficar pegando muito em causa e efeito e ficar retrocedendo isso, isso vai ficar onde? Isso nunca vai acabar, né? Vai ficar infinito. Se a gente for ficar pensando que todo efeito necessariamente precisou de uma causa, isso também deveria valer para o Deus defendido. Se o universo precisou de um criador, esse criador que criou o universo também necessitaria de uma causa maior do que ele, que seria um outro criador. E esse criador também precisaria de um outro. Isso a gente ficaria num loop infinito. Eles acham isso um absurdo.
Regressão ao infinito é um absurdo, não pode. Logo, eles quebram a regra que eles mesmos criaram, de dizer que tudo que começou a existir precisou de uma causa, e eles quebram essa regra, colocam Deus em um patamar específico, aquela alegação especial, aquela falácia da alegação especial, e dizem que para Deus isso não se encaixa. Então vocês percebem que essa afirmação de que causa e efeito sempre tem que ter, o efeito tem que ter uma causa, ela vai acabar, ela nunca vai acabar, vai ser um ciclo infinito de loops e loops, e eles utilizam a falácia da alegação especial para tirar Deus desse patamar. Não, Deus ele é diferente. Para Deus isso não se encaixa. Esse Deus ele sempre existiu. E o Deus que sempre existiu é o meu Deus. Então, você vê aqui, esse é o pensamento desses nossos amigos apologetas. 10º. Há algo errado em algum lugar? Se sim, como podemos saber a menos que haja uma lei moral? É evidente que há coisas erradas no nosso mundo. E é evidente que há o mal, que há sofrimento, que há dor. É evidente isso, todo mundo consegue constatar isso muito fácil. E esse mal existente nesse planeta, esse mal existente no mundo, é algo que depõe contra a ideia de um Deus onibenevolente. Como que você vai explicar para mim a existência do mal e ao mesmo tempo que tudo que foi projetado por um ser inteligente, um ser benevolente, tenha esse mal, tem tantos sofrimentos desnecessários para a humanidade? Então esse é um questionamento que a gente se faz. Como que você vai defender a ideia de um Deus bom, sendo que a realidade massacra toda essa ideia aí de bondade? Novamente, ele parte de pressupostos, que há uma lei moral universal. Nós sabemos que as leis são convenções sociais. As pessoas se reuniram e criaram essas leis para conviver em sociedade. E que são coisas muito subjetivas. Um ato ele pode ser considerado moral em uma região e pode ser considerado imoral em outra região. Por exemplo, o aborto. Em alguns países o aborto é legalizado e é algo moral a se fazer. Em outros países é proibido e é algo imoral. E eu pergunto para você, quem tem a regra para definir quem está certo e quem está errado? E a gente tem aquele dilema, né? Uma coisa é moral porque Deus quer, ou Deus quer porque é moral? Das duas respostas que você for me dar, não vão fazer sentido. Se você falar para mim que uma coisa é moral porque Deus quer, então matar uma pessoa, violentar uma criança, é algo que vai ser moral. Basta apenas o seu Deus pedir. Se seu Deus pedir para fazer qualquer coisa absurda, então aquilo ali vai ser moral segundo a sua ótica. A gente tem que concordar que assassinar uma pessoa é algo totalmente imoral. É algo que vai trazer sofrimento desnecessário para uma pessoa. Interromper a vida de uma pessoa arbitrariamente é algo imoral. E o Deus que você defende, o Deus cristão, ele faz isso com muita frequência na Bíblia defendida pelos religiosos, na Bíblia que vocês falam de ser sagrado. Agora, se você fala para mim que Deus quer um ato, que Deus quer um ato porque o ato é moral, aí tem um outro problema, né? Então, que não precisaria de Deus, porque o ato em si, a essência do ato, sem Deus já é moral. E Deus só está concordando com esse ato porque o ato em si é moral. Das duas hipóteses, das duas respostas, não vão ser satisfatórias para a gente. 11. Se toda lei precisa de um legislador, não faz sentido dizer que uma lei moral precisa de um legislador moral? Novamente, essa pergunta utiliza de analogias fracas. Pegar algo que ele conhece, que sabemos que a sociedade desenvolve leis e que nessa sociedade necessitou realmente de alguém para criar as leis e atribuir isso ao universo.
Ele parte aqui de uma falsa premissa que existe a lei moral universal, que até agora ele deveria provar que existe essa lei moral universal e que essa lei moral universal precisou de um legislador universal, um legislador divino, e depois provar que esse legislador divino é o Deus defendido por ele. Então aqui a gente tem essas problemáticas, nessas analogias que ele utiliza aqui a todo momento. Ele faz várias perguntas, mas a grande maioria aqui das perguntas com o mesmo sentido, que é fazer analogias de coisas conhecidas e, por ele achar que há alguma similaridade nessas analogias, atribuir outras similaridades que não tem como ele fazer, ele não conhece tudo. Então, é o problema aqui dessas perguntas dele. 12. Você concordaria que, se era preciso inteligência para fazer um universo modelo em um laboratório de ciências, então era preciso superinteligência para fazer o universo real? E aqui ele usa novamente a falácia da ignorância. Algo é muito complexo, algo me parece muito difícil de acontecer, é muito improvável, sendo que ele não conhece todas as variáveis, mas mesmo assim eles acham que é improvável que a vida exista, e eles atribuem logo que há um Criador por trás disso. Se você quiser ver realmente o que eu respondi, né? Se você não tiver aqui do vídeo anterior, é só dar uma olhada aí no vídeo aí que você vai ver a minha contra-argumentação sobre essa pergunta aqui, que a essência é a mesma. 13. Você concorda que é preciso uma causa para fazer uma pequena bola de vidro encontrada na floresta? E você concordaria que aumentar a bola não elimina a necessidade de uma causa? Se sim, então a maior bola de todas, todo o universo, não precisa de uma causa? Novamente, ele se repete nas perguntas e é a mesma essência, ele só muda a analogia, mas a analogia continua a mesma, que é pegar similaridades de um objeto que teve uma criação com alguma finalidade e ele atribui que o universo é criação de alguém e que esse universo tem uma finalidade. Mas como que ele faz essas atribuições sem evidência nenhuma, é que é o pulo aqui, né, pessoal? Aqui que é o pulo do gato do religioso, do apologista. Porque há uma bola que foi criada por um humano, que teve uma finalidade, logo o universo também foi uma criação. Ele conclui isso sem evidência nenhuma, só porque algo foi complexo, algo é difícil de explicar, porque os dois têm essa complexibilidade, que um foi criação, o outro universo, você tem como comprovar que foi uma criação? Não tem. Eu pegar e dizer, ó, esse celular, ele é complexo, ele precisou ser criado. Logo, o universo também é complexo. Os dois têm a mesma... o universo talvez seja até mais complexo, segundo a visão dele. Mas como que eu vou concluir que tanto o celular quanto o universo foram criações? Eu não tenho respostas para isso. Eu posso afirmar com certeza que o celular é uma criação, porque a gente tem como comprovar isso. Porém, o universo, você não tem como corroborar isso. Você pode pegar até algumas similaridades entre os dois casos, mas eu não posso atribuir todas as outras nos dois casos, porque o celular precisou de um criador inteligente, logo o universo também necessitaria. Você vê que não faz o menor sentido aquele salto quântico que ele dá, aquele salto gigantesco de algo sem ter evidências para isso, baseado em fé. É só isso, ele se baseou na fé, no que o livro religioso fala, para tentar responder esse tipo de coisa. O mais honesto é dizer que a gente não sabe, mas agora você afirmar que há um Criador sem evidência, aí sim é baseado apenas em fé. 14. Se há uma causa além de todo o universo finito, limitado, essa causa não deveria estar além do finito, ou seja, não finita ou infinita? O que podemos constatar nessa série de perguntas é a mesma insistência na tese de que
Tudo que começou a existir precisou de uma causa. Agora, eu queria que ele pudesse demonstrar que isso é verdadeiro. Como que você consegue demonstrar na prática que tudo que começou a existir precisou de uma causa? É algo que não tem como ser demonstrado na prática. É impossível você demonstrar que tudo precisou de uma causa. Como que você vai fazer isso? Essa é uma afirmação inverificável. Na prática, não tem como você verificar se isso realmente faz sentido. E apenas aceitamos. Simplesmente aceitamos, sem conseguir demonstrar isso na prática. Como eu já falei anteriormente, eles partem dessa afirmação inverificável e atribuem que tudo que começou a existir precisou de uma causa. E se a gente for novamente regredindo e regredindo, causa e efeito, isso nunca vai terminar. Vai ficar realmente, você vai regredir isso ao infinito. Aí eles coloca Deus para interromper esse loop infinito ao regresso. Então, para que não seja um absurdo total, existiu um Deus, existiu um motor imóvel que moveu todas as coisas, uma causa eficiente. Então, aqui, como eu já falei, usam-se a falácia da alegação especial para tirar Deus da equação. Eu não vejo a necessidade da gente ficar regredindo até chegar em Deus. Vamos regredir ao infinito, causa e efeito, até chegar no universo. Ponto. O universo pode ser a causa dele mesmo, ou não precisou de causa, sempre existiu. Por que devemos passar além e chegar até Deus? E parar em Deus, no Deus específico do religioso, do cristão. Por que tem que parar nesse Deus? Ou então vamos direto, vamos continuar indo nos outros deuses, e nos outros deuses aí, sei lá, até chegar lá em qualquer outro deus, Zeus, no Vishnu, no Shiva, nos deuses maias, deuses egípcios. Aí não vale, né? Só vale se o Deus for o Deus cristão. Aí a incoerência aqui de quem defende a fé. 15. À luz do princípio antrópico, de que o universo foi ajustado para o surgimento da vida desde seu início, não faria sentido dizer que houve um ser inteligente ou que pré-planejou a vida humana? E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar mais uma pseudociência. A pseudociência aí do ajuste fino ou do fine tuning. Basicamente, esse argumento fala que para a vida existir, para a vida humana ou para a vida existir, haja umas condições, umas variáveis que devem estar milimetramente ajustados para permitir a existência da vida. E esses fatores, essas variáveis têm que estar ajustados em milímetros, porque se tiver desajustado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a vida como conhecemos não seria necessário, não seria permitido, não haveria vida. Então esse aqui é o ajuste, a falácia do ajuste fino, e que foi necessário um Deus para ajustar todos os fatores, todos esses pequenos detalhes que possivelmente favoreceu a vida aqui na Terra, né? Pelo menos ao local onde a gente sabe que ainda tem vida. Então, foi necessário ter um Criador para ajustar todas as variáveis milimetricamente para que haja a vida. Essa daqui é a falácia do ajuste fino. Agora, eu vou deixar os meus contra-argumentos contra essa falácia, que também eles querem empurrar aí goela abaixo como se isso fosse uma ciência, mas é pseudo. A gente tem algum motivo para acreditar que se mudasse alguma constante não haveria vida? Será que não poderia haver uma vida diferente, uma vida que você talvez não conseguisse pensar, mas isso impossibilitaria a vida? Se você pegar exemplos aqui do nosso próprio planeta, em vários locais aí, em vários locais aí de difícil acesso, quando a pessoa pensa que não tem vida, quando o cientista não chega lá, eles acabam descobrindo meios de vida que se adaptaram àqueles locais, se adaptaram àquele ambiente. Então, não tem como você saber se haveria vida ou não
se mudasse realmente alguma variável aqui do que conhecemos. Talvez existisse vida mais diferente, sei lá, nuvens ou qualquer outro tipo de vida diferente. Não tem como você falar que só haveria vida se tivesse nesse contexto. Outra problemática que eu vejo nessa falácia do ajuste fino é por que um Deus onipotente ele precisaria mexer com tantas variáveis para permitir a vida inteligente? Afinal, ele não precisaria respeitar regra nenhuma, ele poderia criar vida de qualquer lugar e em qualquer situação. Não era necessário ele criar mexer em tantas constantes assim, milimetricamente ajustadas para haver vida. Se Deus ele precisa jogar de acordo com as regras, então ele não é onipotente, ele não pode fazer tudo, porque ele teve que respeitar as leis da física, teve que respeitar várias constantes para que haja vida. Então esse também é um outro problema nessa falácia aí do ajuste fino. Essa falácia do ajuste fino, eles falam que como há muitas variáveis milimetricamente ajustadas, segundo o que eles falam, seria mais provável que exista sim um Deus por trás disso, né? Mas aí, como eu já falei anteriormente, não tem como você calcular probabilidades de algo que você não sabe todos os resultados possíveis. Você pode pegar um dado e calcular a probabilidade porque você sabe todos os resultados possíveis do dado. Se você tem um dado e tem um número em 6, você consegue calcular as chances e a probabilidade de cair o número que você deseja. Já que você não conhece todas as possíveis resultados aqui nesse quesito, não tem como você calcular que probabilidade aqui que exista mais chances de que a vida seja realmente planejada ou que foi ajustado para haver vida. Então, aqui eu termino as minhas respostas ao vídeo do Logos Apologética. Como eu já falei, eu não acho que eu sou o dono da verdade, mas eu tentei ser bastante sincero aqui nas respostas, né? E mostrar o nosso lado contrário a essa afirmação de que, como a gente não conhece nada, logo foi Deus que criou, né? Então, acho que a gente tem que parar com esse salto tão grande, né, de afirmar algo que a gente não tem evidência. O nosso vídeo de hoje é esse. Se você ficou até aqui, obrigado aí, né? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Deixa embaixo os comentários aí se você tem algo a acrescentar, se tem algo a corrigir, fica à vontade. E é isso aí, pessoal. Até mais.